Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia da nossa grande playlist de oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Ideia do nosso querido amigo Economicão e sua galera. Diga lá, Economicão. Olá, amigos, aqui é o Economiquinho. Raposinho, me contaram que a próxima questão é meio complicadinha. Sério isso? Já estou desconfiando qual questão que é. Diga lá, Raposo. Tudo certo, pessoal. É verdade, Economicão. Aperte os cintos e vamos dar um mergulho na teoria. Rapaziada, o negócio não é fácil. É a questão do CGE de Santa Catarina, né? Isso mesmo. Questão do FGV para o CGE de Santa Catarina, cargo auditor do Estado na área de economia em 2023. Considere o problema de minimização de custos da firma. A partir da solução desse problema, não é possível concluir que, portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo negativa, temos que encontrar a resposta errada. O lado bom da questão negativa é que nós vamos ficar com 4 assertivas corretas, resumidas e que podem ser usadas nos nossos estudos. Beleza? Essa questão é um pouco mais longa, né? Nós vamos aproveitar que o examinador cobrou a teoria no detalhe, vamos aproveitar para resolver cada alternativa apresentando bastante informação. Combinado? Vamos então à letra A, que diz que o multiplicador de Lagrange pode ser interpretado como um custo marginal. Será? Muita gente acha que sim. Vamos detalhar essa ideia? Vamos lá então. Problema da minimização dos custos. Consideremos o caso de uma empresa cuja função de produção envolva apenas os insumos capital K e trabalho L. Seja W o preço do trabalho e R o custo do capital. O custo total da empresa vai ser o quê? O custo total vai ser W, né? O preço do trabalho vezes a quantidade de trabalho, mais R, o preço do capital vezes a quantidade do capital utilizado na função de produção. R é a quantidade de trabalho, K é a quantidade de capital, ambos utilizados no processo produtivo. Beleza, mas temos ainda que a função de produção seja f de LK, né, uma função que depende de trabalho de capital, seja Q, onde Q é uma constante. Joia. Para minimizar a função custo total, contaremos com a ajuda do nosso amigo, qual? Multiplicador de Lagrange. O que necessitamos é minimizar a função custo total, estando sujeito à restrição de que a função de produção é igual a Q. Em linguagem matemática, é isso aqui, min de CT, sujeito a f de LK igual a Q. O lagrangiano fica sendo o quê? WL mais RK menos lambda que multiplica Q menos f de LK. Isso, né, ajustando, né, fazendo a distributiva aqui, vai ficar WL mais RK menos lambda Q mais lambda que multiplica f de LK. As condições de primeira ordem serão as seguintes: derivada do lagrangiano em relação ao trabalho igual a zero, derivada do lagrangiano em relação ao capital igual a zero, e derivado do lagrangiano em relação a lambda igual a zero. Calculando derivado do lagrangiano em relação ao trabalho, vai ser qual? Essa expressão toda aqui em relação a L. Então, aqui vai ser a derivada, vai ficar sendo W, aqui é 0, e esse camarada aqui vai ser lambda del F em relação a del L. Tudo isso vai ser igual a zero. Isso significa que menos lambda del F del L igual a menos W. Portanto, lambda vai ser W dividido por del F del L. Del F da função de produção. Isso nós vamos substituir por Q para ficar mais simples aqui, né? A manipulação depois. Então, lambda vai ser W dividido por del Q del L, que é a nossa equação número 1. Calculando agora del lagrangiano em relação a K, vai ficar como? Essa expressão em relação a K. Isso aqui é 0, isso aqui vai ser R, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser lambda que multiplica del F de LK em relação a K. Isso significa que menos lambda del F del K é menos R, lambda vai ser R dividido por isso daqui, que vai ser R dividido por del Q del K, equação número 2. Sabemos que lambda é isso aqui, e lambda também é isso aqui, portanto temos a ideia de igualar isso, né? E por outro lado, WR representa os preços ou custos dos insumos, trabalho e capital respectivamente. E del Q del L
e del Q, del K representam o produto marginal de uma unidade extra dos insumos trabalho e capital. Então eu tenho o preço do trabalho dividido pelo produto marginal do trabalho, e aqui é o preço do capital dividido pelo produto marginal do capital. A relação entre o custo do trabalho pelo seu produto marginal equivale ao custo por unidade de trabalho. Ou seja, a relação W dividido por del Q del L equivale ao custo marginal do trabalho. Analogamente, a relação entre o custo do capital pelo seu produto marginal equivale ao custo por unidade de capital. Ou seja, a relação R sobre del Q del K é o custo marginal do capital. Portanto, o multiplicador de Lagrange, que é, você pode igualar o lambda, que é o multiplicador de Lagrange, a essa expressão, tanto essa expressão quanto essa expressão pode ser interpretado como uma medida do custo marginal. Beleza? Então tudo isso, a gente trabalhou tudo isso para o quê? Para confirmar que a alternativa A está correta. Se você já sabia isso de memória, parabéns. Mas é a forma de você demonstrar isso de forma técnica. A letra B diz que a função custo é não decrescente em relação aos preços dos insumos e do produto. Então, precisamos encontrar uma função custo em função dos preços dos insumos e da quantidade do produto. Será que a gente consegue? A gente sabe que a função custo total da empresa é essa daqui, é a mais comum. Vamos imaginar agora uma função de trabalho, função de produção, Cobb-Douglas clássica, que é a K vezes L, que Q seria igual a K vezes L. Isolando K na função de produção, temos que K igual a Q dividido por L, equação 1. Isolando L, nós temos L igual a Q sobre K, equação 2. Substituo 1 e 2 nessa equação inicial aqui, como é que vai ficar? WL mais RK é W que multiplica Q sobre K mais R que multiplica Q sobre L. A gente coloca o Q em evidência, fica W sobre K mais R sobre L. Então nós temos aqui a função custo em função da quantidade, em função do preço do trabalho e o preço do capital. Portanto, o custo total é o quê? Ele é crescente, Veja que é uma função positiva, ele é crescente em relação ao preço dos insumos W e R. Quanto mais W mais R, maior o custo total, e quanto mais Q, quanto maior a quantidade, maior o custo total. Então, a função custo é não decrescente, ou seja, crescente em relação aos preços dos insumos do produto? Isso mesmo, a letra B está correta. Beleza? Conseguimos matar a letra A e a letra B. Vamos para a letra D de dado. Se a função custo é diferenciável, a derivada dela em relação ao preço do insumo fornece a demanda condicional por esse insumo. Vamos então, a partir da função custo total da empresa, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar novamente a função Cobb-Douglas Q igual a K vezes L e encontrar a demanda condicional do fator de trabalho, que seria L asterisco. Para tal, temos que minimizar a função custo total da empresa sujeito a Q igual a KL. O lagrangiano vai ser o seguinte, WL mais RK menos lambda, que multiplica Q menos KL. Fazendo a distributiva, vai dar menos lambda Q mais lambda KL. Condições de primeira ordem, a gente já sabe, del lagrangiano em relação a L igual a zero, del lagrangiano em relação a K igual a zero, del lagrangiano em relação a lambda igual a zero. Muito parecido com o que a gente fez com a alternativa A. Calculando del lagrangiano em relação a L, essa expressão derivada em relação a L, isso aqui vai dar lambda, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui vai dar lambda K. Isso significa que W é igual a lambda K, que é a primeira função. Del lagrangiano em relação a K, é isso aqui em relação a K, R menos del lambda, isso vai ficar R igual a del lambda. Calculando del lambda, del lagrangiano del lambda, vai ficar esse camarada em relação a lambda, menos Q mais KL igual a zero, Q igual a KL é a equação 3. Nós temos 1, 2 e 3, dividido 1 por 2, vai ficar como? W sobre R igual a lambda K sobre lambda L, RK igual a lambda L. Portanto, K é igual a W sobre R que multiplica W sobre R que multiplica L. Equação 4. Substituindo o 4 na equação 3, Q vai ser W sobre L que multiplica L, que esse camarada aqui substituiu o K. Q vai ser WR L ao quadrado, L ao quadrado é RQ sobre W. Portanto, a demanda condicional do fator trabalho vai ser raiz de RQ sobre W. Beleza? No item anterior, sabemos que a função custo total, a função da quantidade de produto Q dos preços do insumo capital R e do insumo trabalho W é dada por Q que multiplica W sobre K mais R sobre L.
Agora nós vamos derivar a função custo total nesse formato em relação a W, para encontrar a demanda condicional do fator trabalho. Derivando isso em relação a W, nós vamos ter que derivar isso aqui em relação a W, que é uma constante, fica fora. Derivado desse camarada aqui em relação a W, nós vamos ter que esse camarada aqui vai ser Q dividido por K. Isso aqui vai dar 1 sobre K, derivada, isso aqui é 0. Aí Q que multiplica, Q sobre K. É a equação número 5. Sabemos de 4 que K é igual a W sobre R, que multiplica L, substituindo isso aqui em 5, né, aqui embaixo. Q dividido por esse camarada aqui. A derivada do custo total em relação a W vai ser R, Q sobre WL, e a equação 6. Sabemos ainda a função custo mais original, né, WL mais RK, e derivando CT em relação a W, nós temos o seguinte. Vai dar L, né, se a gente derivar isso aqui em relação ao W. Então nós temos duas expressões do custo total, da derivada do custo total em relação a W. O que a gente pode fazer é igualar as duas, né, são duas expressões da mesma variável. Então, igualando 6 e 7 vai ficar L igual a RQ sobre L, RQ sobre WL, L ao quadrado RQ sobre W. Portanto, a demanda condicional do fator trabalho é a raiz de RQ sobre W. Ou seja, a gente chegou no mesmo resultado. Significa que a derivada, né, como está aqui na expressão, se a função custo é diferenciável, que é o caso, a derivada da função custo em relação ao preço do insumo fornece a demanda condicional por esse insumo. Nós primeiro calculamos a demanda condicional do insumo trabalho e depois nós fizemos a derivada da função custo total por relação à função diferenciável e chegamos ao mesmo resultado. Confirma que a letra D está correta. A letra E diz que o caminho de expansão apresenta as combinações de insumos pelos quais a firma minimiza seus custos em cada uma das linhas de produção. Será que é isso? É isso aqui, ó. O caminho de expansão da firma representa as combinações ótimas de K e L, que representam o custo mínimo em cada nível de produção. Então nós temos aqui o caminho de expansão e aqui as combinações ótimas, né? Olha que legal. Então A, B e C é o caminho de expansão. A letra E está correta. Por eliminação, a função custo é convexa em relação aos preços dos insumos. Está errado isso daqui, né? Não é possível concluir que a função custo é convexa. Aí nós vamos falar um pouco de teoria da função custo, da parte matemática dela, que vocês precisam saber. Seja, por exemplo, W o preço de um insumo qualquer e Q a quantidade do produto, né? As propriedades gerais da função custo, quais são? O custo é zero quando a quantidade produzida é zero, e o custo é maior que zero se a quantidade produzida for maior que zero. Isso é bastante lógico e óbvio, né? E matematicamente é isso aqui, ó. C de W0 igual a zero e C de WQ é maior que zero para Q maior que zero. Beleza, são uma espécie de postulado, né? Bastante intuitivo isso. 2. Segunda propriedade, a função custo é linearmente homogênea nos preços dos insumos. Então, se você tem C de TWQ, isso vai ter que ser igual a T, que multiplica C de WQ para T maior ou igual a zero. Então, isso significa ser linearmente homogêneo. A função custo é crescente nos preços dos insumos. Se W elevado a M é maior ou igual a W elevado a N de navio, então a função custo de W elevado a N Q é maior ou igual à função custo de W elevado a N de navio Q. Também faz todo sentido, né? Bastante lógico. Quanto maior a produção, maior o custo. Isso também é óbvio. Se Q2 maior do que Q1, então C de WQ2 tem que ser maior que C de WQ1. O limite de Q tendendo a infinito na função custo, né, WQ, é infinito. Né? Se você aumentar a produção para o infinito, o custo tende a infinito. É uma decorrência lógica do que nós falamos do 4 aqui. C de WQ é uma função côncava em termos de W. E para W maior do que zero, C de WQ é uma função contínua em W. Isso aqui vocês têm que memorizar. A função custo, né, em termos do preço de um insumo e da quantidade do produto, ela é uma função côncava em termos de W. A função custo é semicontínua inferior em termos de Q. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque é uma matemática muito aprofundada. Se a função de produção é semicôncava estrita, derivadas parciais em relação aos preços de insumos existem quando Q é maior que zero. Então, a propriedade 7 e a propriedade 8, elas são bem mais avançadas do que as anteriores. Então, o erro está aqui. A função custo é convexa em relação aos preços de insumos. Na verdade, ela é côncava em relação ao preço dos insumos. Ó, nesse caso aqui, o insumo W,
nós temos uma função côncava. Para qualquer insumo, você vai ter uma função custo côncava, não convexa. Tem que memorizar, isso faz parte da teoria da produção da firma. Beleza? Por isso que eu falei que entrou muito no detalhe, né? O Raposinho falou, pegou pesado o examinador. Combinado? Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Valeu!